frente à estação de trem de Manguinhos e de Canteiros de Obras, funcionários do PAC trabalham a todo vapor. Mas logo ao lado, moradores que deveriam estar contentes com os investimentos feitos por ali reclamam de desrespeito. Eles não aceitaram sair de suas casas pelas indenizações oferecidas pelo governo. Agora, para piorar, as famílias dizem que estão sofrendo pressão. Aí é triste demais. Gabriela Davi, roda o VT. Para fazer o alargamento da Rua Uranus, foi necessário retirar alguns moradores. Foram oferecidas indenizações em torno de R$30 mil por cada imóvel, mas nem todos aceitaram. Alegaram que o valor é inferior ao necessário para comprar casas equivalentes. Agora eles reclamam que, diante da negativa, sofrem pressão para sair com a má prestação de serviços básicos. Há postes tombados, a fiação foi danificada. À noite, os vergalhões tornam-se armadilhas. A luz fica piscando toda hora, a água está fraquinha. O pessoal da demolição que estão demolindo, fazendo a obra aqui, eles quebram a água, não consertam. Esse ponto aqui onde nós estamos, onde hoje só há escombros, havia casas. Elas foram desocupadas há mais ou menos 3 anos e há cerca de 1 mês e meio demolidas. Só que em volta delas ainda há moradores, as pessoas moram no meio desses escombros. Vou pedir para o Rodrigo mostrar aquela casa ali, onde as janelas estão tampadas por tapumes, é onde mora a Dona Maria. Dona Maria, me explica por que esses tapumes pretos? Os tapumes estão ali porque eu saí de casa um dia e quando eu cheguei eles tinham arrancado as grades da minha casa. E colocaram com esse tapume preto. E como é que está sendo morar no meio desse lixo todo? Insegurança, mosquito, ratazana, baratas, pulgas, carrapatos, coisas horríveis que tem aqui agora, não tem mais sossego. Esse ponto onde eu estou hoje se tornou uma montanha de pedras e terra. De acordo com os moradores, esse material foi trazido por caminhões da obra e nunca ninguém veio retirar, mas hoje, com a chegada da nossa equipe, a gente pode ver uma retroescavadeira trabalhando bem aqui ao lado. Apesar da tentativa, é só olhar para o outro lado da rua para flagrarmos o despejo de lixo. Olha lá, nesse momento, um caminhão da obra descarrega entulho bem ao lado do rio Faria Timbó. Esse material ele cai no rio. Isso é feito bem em frente às casas dos moradores. Por toda a extensão da rua, encontramos restos de construções que, de acordo com os vizinhos, tornam-se abrigo para usuários de crack e moradores de rua. Wanderson sente os reflexos de diversas formas. Um entulho em frente à casa dele foi parcialmente retirado, mas o terreno ainda está abandonado. Este já é o 3º carrinho que ele compra para as filhas gêmeas. Os outros quebraram por causa dos buracos. Isis e Wendy têm apenas 3 anos, mas já fizeram dezenas de visitas ao hospital. A quantidade de poeira acumulada rendeu às meninas problemas respiratórios. Sinto como se não fosse sequer um ser vivo, porque se a gente luta para ter um imóvel, para ter uma melhoria de vida, para viver dignamente, apesar do que o Estado diz que nós não vivemos assim, nós vivemos sim. A gente vai sentir o quê? Como uma bactéria, um protozoário? De repente isso, porque eu acho que eles não enxergam as pessoas que moram aqui nem como isso. Concordo plenamente. Como é triste, se é que um político tem vergonha na cara, ouvir de um cidadão que paga o salário dele uma coisa dessa. Eu me sinto uma bactéria, eu me sinto um nada. Porque a verdade é essa, nesse país repartido, nesse país fragmentado pelo preconceito, o rico é tratado de um jeito e o pobre é tratado de outro. Então o pobre engole poeira, o pobre fica exposto à bactéria, o pobre fica exposto ao lixo, como está lá em Belford Roxo e Duque de Caxias, que eu falei ontem isso aqui. O pobre fica exposto a isso aí. A falta de palavra, a falta de esclarecimento, a falta de tudo. De tudo. E as pessoas perdem aquilo que está na lei, a dignidade. É o mínimo necessário para a sobrevivência de qualquer cidadão, a dignidade. E aqui nesse país, as pessoas pisoteiam a dignidade do seu próximo, do seu semelhante. Ninguém consegue governar com o mínimo de compaixão, com o mínimo de respeito, de atenção para com crianças, para com adultos. Essas crianças são o futuro desse país e estão vivendo num ambiente onde elas estão conhecendo o desrespeito.
não tem a referência do respeito. Como esse brasileiro, como essa brasileirinha vai crescer? Expliquem. Nesse ambiente aí, sujo, infecto. Ah, mas estão fazendo obras, estão fazendo melhorias. Tudo bem, estão fazendo obras, estão fazendo melhorias. Mas que sejam feitas essas obras e essas melhorias com respeito às pessoas que ali já estavam. Será que é difícil ter respeito para com as pessoas? Ou será que a ganância é tão desenfreada que vocês não conseguem nem enxergar o mínimo necessário? Não conseguem ser inteligentes o suficiente para respeitar a população? Burrice é desrespeitar o povo. Burrice é isso aí. Nós tentamos gravar entrevista com algum representante da EMOP, a Empresa de Obras Públicas do Estado, mas nenhum responsável nos recebeu. Quer dizer, até esse silêncio também é angustiante. Eles mandaram uma nota informando que o entulho será removido à medida que as demolições forem avançando e como alguns locais têm difícil acesso, não é possível retirar tudo ao mesmo tempo. A nota ainda diz que ainda no caso dessa localidade houve uma liberação expressiva de recursos e as famílias já estão sendo chamadas para apresentar os endereços das novas casas. Além disso, cerca de 13 famílias receberam o tal do cheque desde agosto, mas ainda não saíram de suas casas. De acordo com a EMOP, é legal que as partes defendam seus interesses na justiça. Quer dizer, as pessoas têm que ter dor de cabeça. Sabe, na prática, tudo isso é desnecessário, Dá para fazer de uma outra forma, de uma maneira mais legal, de uma forma mais decente, mais bonita, mais respeitosa. É que eu falo, sabe? Se fosse na Zona Sul, seria nada contra a Zona Sul, eu amo a Zona Sul, o Rio de Janeiro é maravilhoso, é uma cidade maravilhosa. Mas eu queria que todos fossem tratados com igualdade, é só isso. Igualdade. A pessoa que mora aí não é diferente da pessoa que mora no Leblon. A saúde do Leblon não é diferente daquele que precisa de saúde morando na Zona Oeste. Somos todos iguais aqui. Olha, atenção para essa informação aqui, um soldado do Exército foi morto